Daí, Heitor, tudo beleza? Olha só, há uns bons anos atrás, eu fiz uma historinha dedicada às minhas filhas, Carol e Clarice, para que elas levassem na escola e tal. Sempre gostei de contar história, enfim. Dessa vez eu fiz, agora reescrevi ela para Yasmin e a Maitê. Os personagens da história é o Senhor Mibo, que é um senhor mau, o seu cachorro, o Cronos, a Mimi e a Tetê, e a vizinhança ali do bairro. Contar a historinha, se quiserem passar para as crianças. É legalzinha, bonitinha. Enfim, foi assim. O título: O Vizinho Mau. Era uma vez uma linda cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul, Torres, onde moravam duas gatinhas, a Mimi e a Tetê. Haviam chegado há pouco na cidade e tudo era novidade. Ficaram encantadas com as belezas naturais e muito curiosas. Tudo quiseram logo conhecer. E assim visitaram a Lagoa do Violão, a Praia do Meio, a Praia da Cal, a Praia Grande, os moles, enfim, as belezas naturais da cidade de Torres. Os dias foram se passando e estavam muito felizes, mas também intrigadas com seu vizinho. Isto porque ele ficava poucos instantes na rua, e em seu pátio, apesar de ser enorme, e o terreno e a casa ele pouco circulava. O jardim era mal cuidado, a casa permanecia fechada e também as cortinas por quase todo o tempo. Morava somente o Sr. Mibo e o seu cão Cronos. E somente saía para treinar o seu cão a ficar cada vez mais feroz. Ensinava a caçar pequenos animais e pássaros que ousavam entrar no pátio e atacar quem se atrevesse a entrar. As bolas de futebol que caíam no pátio, os piás, não tinham nenhuma expectativa de recuperar, porque imediatamente o Cronos tratava de destruí-las. Num belo dia, as pequenas, muito curiosas, resolveram conhecer a casa. Para isso, esperaram que Cronos fosse dormir. Ele fazia isso sempre depois de receber a alimentação, após se alimentar. Combinaram então que iam só dar uma olhadinha, e no dia seguinte foram lá. Pé ante pé, passaram em frente à casinha de Cronos e foram até a janela observar. Olhavam para dentro através de uma fresta deixada entre as cortinas, quando de repente surgiram dois olhos grandes e ameaçadores bem em frente às pequenas. E imediatamente Mibo gritou: "Pega, Cronos!" O cão acordou num sobressalto e logo saiu em desabalada corrida em direção às pequenas, que correram em direção à cerca. E quando o cão estava bem próximo, cada uma correu para um lado, como haviam combinado, deixando Cronos indeciso. E conseguiram fugir, deixando o Mibo furioso, que passou a bater no cão com uma vara e gritar sem parar. Observaram que Cronos ficou amarrado próximo à sua casa por 3 dias sem comida, recebendo apenas água, certamente um castigo pela caçada frustrada. Nos dias que se seguiram, Mibo treinava diariamente seu cão, arremessando 2 gatos de pelúcia e Cronos deveria pegar rapidamente. E quando não conseguia, novamente vinha o castigo. Pobre cão, diziam as gatinhas. Nunca mais cogitaram em entrar novamente no pátio. Mas um dia observaram que Cronos não mais estava na casa e que Mibo sequer ia ao pátio. Pensaram, será que foram embora? Decidiram, como muito curiosas, que iriam investigar, e assim, logo que amanheceu o dia, foram até a casa. Olhando pela janela, viram que Mibo estava sobre a cama e mesmo tendo-as visto, mal conseguia se mexer, e logo perceberam que estava muito doente. Cronos, que recebeu o aprendizado que deveria ser mau, ao perceber que Mibo estava doente, foi embora, abandonando seu dono. Afinal, isso é que lhe foi ensinado. Apesar de tudo, Mimi e Tetê ficaram com pena daquele velho senhor e conseguiram entrar na casa e no quarto. Surpreso, Mibo olhou e viu nelas a última esperança de se salvar. Precisava de ajuda, mas ninguém se atrevia a entrar em sua casa. Logo as gatinhas perceberam isso e traçaram um plano para ajudar.
Começaram a fazer muito barulho e chamar a atenção, tudo observado por Mibo pela fresta da janela. Os vizinhos, vendo a movimentação, acreditaram que as gatinhas estavam em perigo e chamaram os bombeiros para fazer o resgate. Quando chegaram, elas correram para dentro da casa e quando os bombeiros entraram na casa, correram para o quarto, que foi seguido por eles. E quando lá chegaram, encontraram o Sr. Mibo, que havia contraído uma doença muito grave. Chamaram a ambulância e o conduziram até o hospital. Passaram-se 2 semanas e finalmente Mibo retornou à sua casa, ainda fraco, mas recuperado. Nos dias que sucederam, Mibo sempre deixava um pedaço de bolo e um prato com leite para as gatinhas e ficava observando de longe elas saborearem. Aos poucos a casa foi mudando, as cortinas e janelas abertas, o jardim foi sendo cuidado, os pássaros voltaram e até construiu uma fonte de água. Plantou flores, fez canteiros com todo tipo de verduras e passou a fazer caminhadas pela rua, observados pelos vizinhos que estranhavam a sua presença. Um belo dia a vizinhança recebeu o convite de almoço em sua casa, em um domingo. Meio que desconfiados, mas vendo a mudança do Mibo, todos foram. Lá foram recebidos com muita festa, comida por ele mesmo plantada, e no meio da tarde pediu a atenção de todos e falou. Disse do arrependimento, admitiu seus erros e se desculpou com todos. Agradeceu muito Mimi e Tetê por ter ajudado e prometeu ser um bom vizinho dali por diante. Enquanto falava, observou que Cronos estava olhando do lado de fora do portão, magro, machucado e com um olhar muito triste. Trataram ele mal, como foi treinado a ser. Já estava partindo quando Mibo gritou. Vem, Cronos. Todos ficaram assustados. O que ele queria com aquele cão malvado? Mas logo entenderam. Ele abraçou, deu carinho, comida e água. Se desculpou também com o cão, que na verdade só precisava de atenção e cuidado para ser amável e gentil. Todos aplaudiram e ao final da tarde foram embora para suas casas, mas não sem antes combinarem de fazerem um novo almoço. E assim os dias passaram a ser de alegria, de esperança de que todas as pessoas podem repensar, reavaliar, mudar o seu comportamento e com isso serem felizes. Mibo aprendeu que toda a sua riqueza acumulada nada servia se não tinha amigos, se não era solidário, se não compartilhava afeto, e que fazer o bem traz o bem. Viveu feliz pelo resto de sua vida e deixou em testamento a casa onde morava para o bairro, como um local de encontro e com a condição de que se ajudassem. E assim foi transformada a casa de Mibo numa espécie de parque onde todos podiam ir, com muitos brinquedos, espaço para o almoço e o chimarrão. Cronos lá ficou com muitos amigos. As gatinhas cresceram e aos domingos costumavam ir até o parque que recebeu o nome delas, Parquinho Mimi e Tetê, sempre lembradas pela enorme mudança que promoveram naquela comunidade e na vida do Sr. Mibo através de um gesto de amor. Valeu? Abraço, turma. Beijo.